Pode começar? Boa tarde a todos. Tendo como foco a data comemorativa do bicentenário no ano de 2022, o Instituto da Brasilidade tem organizado uma série de seminários com o fim de rediscutir o Brasil. Esse seminário ele consta com o apoio da Associação de Ex-Funcionários do BNDES e da Associação de Funcionários do Banco do Brasil. O seminário de hoje é sobre agricultura e o seguinte vai ser sobre o meio ambiente. Para a agricultura, hoje nós tivemos um contratempo com César Benjamin, que não pôde comparecer devido a problemas de natureza médica. E eu chamo à mesa os palestrantes do dia, o senhor Fernando Geiger, por gentileza, comparecer à mesa, e Lourenço Carrasco, por favor. Qual dos dois vai? Você quer começar? Não, depois se quieres, por favor. Melhor, Quanto tempo tem? Tudo isso, poxa. Será que eu vou conseguir falar tanto? Primeiro é um prazer estar aqui. Eu sou pesquisador do IPEA, também professor colaborador na UF, também sou professor na Unieuro no DF. Nos últimos tempos não tenho trabalhado muito com agricultura, mas sou engenheiro agrônomo, né? Então eu nunca larguei a agricultura, né? Comecei minha vida profissional como agrônomo. E eu vou fazer mais uma apresentação em cima do que eu acho que é as novidades, o que as pessoas pouco percebem que está mudando na agricultura, né? Tem uma coisa interessante que eu queria começar, que se você for em qualquer livraria ou em qualquer instituição de pesquisa que tem trabalhos na área de economia agrícola, sociologia rural, sociologia agrícola, vai ser muito interessante ver o título. Se generalizam títulos em que sempre se divulga uma nova agricultura. Então, e se você pegar toda a produção dos principais economistas agrícolas do Brasil, eles sempre escreveram um livro sobre o novo que está para chegar. Então, isso é uma coisa que me chama a atenção. Zé Roberto, e não importa o perfil, tá? O Mendonça de Barros também usa novo, o Abramovay usa novo, o Graziano usa novo. Todo mundo sempre está anunciando uma nova agricultura. Isso eu acho que a gente tem que parar para pensar um pouco, né? É uma marca. Eu trabalho muito na questão fiscal. Na questão fiscal tem outra coisa. Eles gostam de botar esquizofrenia, maluquice, sanatório. Então, de vez em quando, os nomes dizem muito. A gente ainda está numa análise em que a agricultura ainda para ficar a nova, né? Isso é uma coisa que existe há muito tempo. A agricultura como marca do arcaico, a agricultura como marca do atrasado. Inclusive, a literatura nasceu também. Tem um texto do Robert Williams, que é um grande sociólogo, que é O Campo e a Cidade, que é justamente essa notícia sempre. A agricultura é o atraso, e isso, em grande medida, é porque a natureza também é considerada como uma coisa a ser vencida, né? E a nossa cabeça ainda não mudou muito. Próxima palestra de meio ambiente, eu acho interessante a gente pensar isso. A gente ainda não passou deste período de considerar como a agricultura o lugar das coisas atrasadas. E o último livro que saiu, com vários analistas, tem uns 4 anos, chama o Novo Rural. Foi a Embrapa que organizou, com pesquisadores ligados a ela, mas pesquisadores ligados a Campinas também. Tem pesquisadores do Rio Grande do Sul que chamam o Novo Mundo Rural. E estão, de novo, mais uma vez, anunciando o novo. O que normalmente se anuncia como novo e aí, de vez em quando, obscurece as coisas que não são novas, tá? Uma das coisas que é muito em voga, de novo, é que você já tem um padrão técnico moderno na agricultura, que parte da agricultura desenvolve, e que neste universo da agricultura moderna, da agricultura com densidade tecnológica, sejam pequenos, sejam grandes, sejam médios, sejam no sul, no sudeste, eles já atendem à demanda, vamos dizer, de produtos e commodities e bens que a agricultura pode gerar. Então, existe essa ideia de que 10% dos estabelecimentos agrícolas, 15%, que os números comprovam,
respondem por 80%, 85% do VBP agrícola. Então, corolário disso, normalmente as pessoas vão aportar que a pequena agricultura, ou a agricultura de pouca densidade tecnológica, a agricultura não ligada aos mercados, é em alguma medida prescindível em termos produtivos, né? A gente pode discutir um pouco isso. Sempre está se anunciando esse grau de concentração. O livro Novo Rural anuncia essa concentração. Diz que essa concentração está em grande parte decorrente da densidade tecnológica e de capital que esses 15% têm. Ou seja, o restante da agricultura não é importante em termos produtivos e a gente não precisa, então, algumas políticas de reordenamento agrário, reforma agrária, sustentabilidade de pequenos produtores, que o caminho seria as cidades a essas pessoas ou políticas de corte social. Então, usualmente, se pensa que tem um público na agricultura que é suficiente para a produção dela e que o restante, o futuro, ou é políticas sociais, de corte social, ou seriam o caminho da migração. Aí chega à conclusão que nós estamos no desenvolvimento bifronte e que o bifronte tem uma parte moderna e uma parte atrasada, continua esses três DOFs, do atrasado e do moderno. Isso não é de hoje, todo mundo já fez vários anúncios do que aconteceu. Quando comecei a estudar em 1982 agronomia, a novidade era o proletariado rural de São Paulo, que se avolumava muito por causa da cana e de outras produções, algodão, por exemplo. Então, teve uma produção vastíssima sobre boia fria e uma certa expectativa de que a gente tivesse a constituição de um proletariado rural, né? O Graziano mesmo escreveu um livro muito bom na época, Progresso Técnico em Relações da Agricultura, mas é um livro de perfil bem leninista, né? Desenvolvimento do capitalismo na Rússia, vamos todos virar proletários. O Caio Prado já tinha dito antes, ou seja, os anúncios se repetem. Aí o que aconteceu, que eu acho interessante também a gente verificar, é que isso foi se diluindo na redemocratização, a questão agrária voltou à tona e a pequena produção, como se chamava à época, né, começou a buscar espaços tanto no campo do crédito quanto no campo da reforma agrária, vamos dizer assim, mas o campo da presença nas políticas de financiamento e nas políticas de assistência tecnológicas foram maiores. E aí a gente vê outra mudança em termos do pensamento na agricultura, no meu modo de ver, que é você consolidar um termo em substituição à pequena agricultura, de agricultura familiar. E aí a agricultura familiar virou um grande conceito, e se a gente for ver, desvinculou ela da questão fundiária, ficando muito mais relacionada a um certo cálculo distinto de uma economia, de uma agricultura comercial, um cálculo meio ligado ao que a gente tinha no camponês, da junção casa-trabalho, de um cálculo voltado só à subsistência, ou à subsistência, não um cálculo de lucro econômico ou de venda nos mercados. Isso foi importante em termos da dimensão do que aconteceu em termos de gestação de políticas públicas. Mas eu acho que a gente perdeu uma antinomia muito importante que a gente tinha entre o grande e o pequeno. Ainda que a antinomia entre o grande e o pequeno, em termos fundiários, seja uma coisa que, pela menor importância que a terra foi tendo e vai tendo cada vez mais no campo da agricultura, evidentemente você vai pensar pequenos e grandes em termos fundiários, mas a gente podia trabalhar pequenos e grandes em termos de capital, de densidade tecnológica, mas a gente substituiu pela agricultura familiar. E, na verdade, quem teve os agricultores familiares, os pequenos agricultores que tiveram destaque, ganharam espaço de fato, são agricultores que não são daquele passado da nossa pequena agricultura, é o sítio modernizado do sul, do noroeste do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, sudoeste do Paraná, foi que teve um grande destaque, e a gente vê isso pelos números do Pronaf. O Pronaf concentra 60% do crédito nessa agricultura. O Pronaf Investimento também concentra mais, até às vezes, é mais cíclico, mais errático o número, mas é assim, a agricultura sulina, que é a agricultura de pequeno tamanho, que é responsável por da ordem de 25% a 30% da agricultura brasileira pequena, responde por 65%, 2/3 do Pronaf, né? E isso esvaziou também, em alguma medida, o que eu considero
importante, que é a questão fundiária, porque eu acho que ela continua tendo alguma importância, e a questão dos que sempre estiveram marginalizados dos processos de modernização no campo. De outra parte, e aí eu brinco, né, na verdade a gente ficou com uma antinomia, se é que existe, entre agronegócio e agricultura familiar, mas é um agronegócio e o agronegocinho, né? Todo o resto da agricultura de pequeno porte, principalmente a pequena agricultura nordestina, ligada ao semiárido ou ao cerrado mineiro, e mesmo o cerrado, foi esquecida, ou não esquecida, mas na discussão dos anos 60 e 70, esse tipo de agricultura tinha muita importância. E aí foi importante, mas em alguma medida a gente trocou uma análise que a gente tinha sobre o desenvolvimento da agricultura brasileira, baseada no que se chama via prussiana, né, grandes proprietários, com a agricultura de pequeno porte circulando em volta, e essa relação entre grande e pequeno sempre foi muito íntima, seja no fornecimento de trabalho, seja no fornecimento de mão de obra, e aí do grande agricultor fornecimento também de alguns meios de produção, e assim por diante. Isso daí foi se retirando do debate, e a gente ficou com uma centralidade que eu acredito que enfraqueceu muito. Começamos a nos considerar meio franceses ou norte-americanos no nosso desenvolvimento no campo. Isso foi muito ruim, porque também, em alguma medida, tirou do debate essa agricultura que não é relacionada aos mercados, a pequena agricultura que tem dificuldades de ter produção. Em alguma medida, nós, mais progressistas, ou mesmo a esquerda, tem um pouco de responsabilidade no debate hoje e não tentar trocar os termos do debate, porque existe uma busca desesperada por dizer que a pequena agricultura é muito importante em termos produtivos. E, ao mesmo tempo, dizendo que ela é muito pobre. É uma contradição em termos. Ou ela é pobre ou ela é importante produtivamente. As duas coisas, infelizmente, não dá para rolar. E aí tem esses números malucos de 70%, 80% dos alimentos são produzidos na agricultura familiar, o que é muito duvidoso, esse número, porque a agricultura comercial teve uma grande importância. De outra parte, então, eu estou jogando algumas ideias no ar, depois vou alguns resultados que eu tive. De outra parte, hoje na agricultura, e isso tanto os analistas conservadores, vamos dizer assim, os analistas mais progressistas, incorrem num grave erro de dar muita centralidade à produção intraporteira. O negócio da agricultura é pop, não estou falando agora da televisão. Se você for ver, 90% do que é pop ali é serviços e indústria. Dentro da porteira tem pouca cena. Quando tem um tratorzão. Quando tem um burro de um pivô irrigado. E essa ideia de que o PIB do agronegócio, que foi outra coisa que surgiu muito, 35% do PIB, é falacioso em relação à importância que a agricultura tem na determinação do que ela vai produzir ou dos caminhos que ela vai tomar. Hoje em dia, a agricultura produz o que a indústria de insumos, a indústria de máquinas e equipamentos e o que as grandes indústrias processadoras pedem, produz do jeito que elas desejam, um pacote delas, e produzem aquilo que a grande indústria alimentar deseja. E se vocês forem ver, se a gente tem um refluxo em termos de ensaios, estudos, pesquisas sobre agricultura nos campos das ciências sociais, ou seja, quando eu me formei, tinha Campina Grande, Campinas tinha um núcleo de economia agrícola, Rio Grande do Sul tinha 2, tinha sociologia rural e administração rural, tinha vários departamentos, mesmo Piracicaba, Viçosa, continuam tendo, mas a visibilidade que existe esse campo é muito pequena. A SOBER, que é muito importante em termos de um encontro geral, ela saiu de um perfil altamente econômico, vamos dizer assim, com sociólogos transitando, e, por necessidade, ela está muito mais abrangente, heterogênea, e com uma participação maior de cientistas sociais que não são economistas. O que é um ganho, mas mostra uma fraqueza, um pouco interesse na análise disso. O que é preocupante, porque, se você for ver, os produtos agrícolas, transformados ou não, têm grande importância na pauta de exportações, não só os in natura. E os nossos milionários são todos vendedores de comida. O principal milionário nosso é vendedor de comida, né, que é o lema. Vende cerveja, soja, e não se estuda isso, né? Ou seja, não existe uma preocupação em analisar o segmento alimentar, o agroalimentar, que é uma das indústrias que mais cresceu, uma das indústrias mais importantes e uma dos que se internalizou. Então, isso é uma coisa a se chamar a atenção também.
E a agricultura, na verdade, não é o que eu busco que as pessoas façam hoje, eu tento incentivar quem vai estudar indústria alimentar. Tem pouquíssimos estudos sobre indústria alimentar e sobre varejo e atacado alimentar, que é onde está a decisão do que a agricultura vai produzir e empurram para a gente o que a gente deve comer. Então, eu acho que isso mostra que nós temos poucas coisas a falar em alguma medida, porque a gente tem poucos estudos feitos. O que eu fiz nos últimos tempos, pouco que tenho feito na área de agricultura, uma das coisas é sair do cross-section, vamos dizer, da análise no tempo cortado. Todo mundo que anuncia o novo, as novas transformações, pega um censo agropecuário e fala, olha como está concentrada. Aí ficam contando histórias, fazendo ensaios, pegando textos, notícias, mas ninguém tem uma análise longitudinal do que aconteceu em termos das mudanças da dinâmica da agricultura. Ninguém pega um censo, vai lá no IBGE, trabalhar os microdados do censo, ter uma abordagem longitudinal para ver para onde foram as produções. São sempre muito, muito estilizados e de um nível agregado muito grande, esse tipo de coisa. Eu, infelizmente, não tive a sorte de conseguir um pós-doutorado no ano passado na Federal Fluminense, mas foi sobre equidade fiscal, que é a área que eu trabalho, sobre justiça fiscal, impactos distributivos da questão fiscal. E eu tinha feito um para a ENSE, mas a ENSE não me deu bolsa, eu fui para a Federal Fluminense, que é sobre concentração produtiva. Espero uma hora botar o projeto de pé, que a ideia é justamente ver onde houve esse processo de concentração da produção agrícola. Porque é falacioso dizer que é recente o perfil produtivo da agricultura. Se a nossa agricultura teve um grande boom produtivo durante esses últimos 15 anos, foi incorporação de áreas. Tá? A área cultivada cresceu de uma forma expressiva. Evidentemente que o rendimento também cresceu, o rendimento físico das culturas, mas o crescimento da área foi muito expressivo. É verdade. Então, a gente demandou novas áreas. Foi também o Mapotiba, o Cerrado setentrional, e também muita incorporação de fronteiras internas, como a gente chama, né? Ou seja, mas esse crescimento produtivo recente não foi sob um pacote tecnológico novo, totalmente novo. Ainda que os transgênicos tenham se disseminado durante esse período, a pesquisa de sementes, a pesquisa de tecnologias mecânicas, a pesquisa de irrigação, já existia há muito tempo. Eu acredito que se a gente for... E se você for ver o texto do Novo Rural, das 7 teses dele, os textos que apontam essa concentração produtiva, que eles dizem houve uma concentração produtiva, e aí tem alguns usos meio estranhos de usar a produtividade total dos fatores, que é uma coisa que não tem nem muita aceitação no âmbito da economia. A produtividade total dos fatores é uma coisa que o resto explica as coisas. Quando o resto explica o resto, quando o resto é o explicador, eu fico achando meio estranho, né? Então, enfim, eles fazem uso disso, mas é um cross-section. E se você for ver, os dados que eles apresentam são os mesmos que o Sérgio Silva apresentou num livro que Beluso e outra pesquisadora, Eliana, eu acho, eu vou esquecer o nome, Eliana Cardoso, escreveram em 1982 e 83 um conjunto de livros chamado Desenvolvimento e Capitalismo no Brasil. Desenvolvimento capitalista no Brasil. E um dos artigos era do Sérgio Silva sobre a estrutura de produção do campo com dados de 1975. Ele não mostrava esse número de 15% com 80% do VBP, mas ele falava de 22%, 75% do VBP. Nos anos 80, o Geraldo Miller fez várias produções, e aí sim apontando algum processo de centralização e concentração, não só na agricultura, mas na agroindústria, e também mostrava a mesma coisa, 20% dos estabelecimentos respondiam por 80% do VBP. Ele até fez um exercício diferente de entrar no censo e tentar buscar alguma variável de resultado econômico. Então, fazia saldo operacional, como se chamava, receitas menos despesas. Isso é problema fazendo o censo, porque de vez em quando pega o censo num período bom da agricultura, o pessoal está investindo, vai dar tudo saldo operacional negativo. Então, fica complicado você fazer esse tipo de estratificação. Mas alguma estratificação no censo, que é o que eu penso, seria importante fazer em termos de capital, de renda, de rendimentos.
E aí você vê que essa coisa, esse dado de concentração está presente em analistas dos anos 70 e 80, quando, de fato, a agricultura passou por um processo de concentração econômica bem grande, né? E, em alguma medida, nos anos 90, também. Só que o cenário era bem diferente. Nos anos 90, eu estava no Rio Grande do Sul, na saudosa Fundação de Economia e Estatística, aí eu falo palavrão e já ia sair, que um governador que não tem nada na cabeça acabou, chamado... até esqueço o nome dele, ainda bem. E que o atual também não reformou. Foi lá que eu aprendi a fazer muita coisa. Mas na Fundação de Economia e Estatística tinha uma economista muito importante, estudou muito a agricultura sulina, chamada Maria Benetti. A Maria Benetti, nos anos 90, quando eu estava lá, fez vários estudos sobre os processos de centralização da agroindústria alimentar e de concentração do setor até de insumos, não da produção, porque nós importamos muito, mas do atacado de fertilizantes, mostrando processos de centralização. Foi quando a Parmalat comprou várias, depois quebrou, mas também o setor de carnes também se concentrou. E a visão dela é que, além desse processo de concentração da agroindústria, você tinha um processo de concentração da agricultura e que a agricultura sulina ia perder muito, em função de que as novas fronteiras do Cerrado eram mais adequadas ao pacote tecnológico. De fato, o Cerrado é uma maravilha, o Cerrado é o tipo ideal para produção industrializada na agricultura, porque o solo é pobre, você precisa botar fertilizante, o solo é ácido, você precisa colocar calcário, as chuvas no período do inverno não existem, então você tem que irrigar se for fazer alguma cultura que vai se estender um pouco mais. Então, é platô, né? Dá para botar um monte de máquinas, dá para botar pivô central. É o tipo ideal, né? O pacote é ali. A única coisa que nós não tínhamos possibilidade era produzir acima da latitude 60, né? Porque perto do Equador, produzir soja, produzir outras culturas, mas isso se resolveu também com o melhoramento genético. Então, esta era a preocupação dela. Como não existia um mercado mundial de produtos agrícolas aquecido, inclusive estava se esfriando nos anos 90, os preços das commodities baixavam, a demanda internacional era fria, vamos dizer assim, a preocupação dela é que haveria uma migração da produção cerealista, principalmente, do sul para o Mapotiba, para o Cerrado Meridional, para o Cerrado Setentrional. Inclusive, houve mudança de plantas, de aves, algumas alterações começaram a se ver ali. E a nossa preocupação, porque eu também estava lá, era o que ia acontecer com essa pequena agricultura de alta densidade tecnológica, em alguma medida. Os agricultores sulinos sempre tiveram essa integração aos mercados, produtores do binômio cereais, proteína animal. Então, a preocupação é que, de fato, a gente teria condições de uma reconversão produtiva daqueles produtores, mas para onde? Então, eram as dúvidas que ela levantava nos anos 90. Evidentemente que a China salvou todo mundo. A China veio comprando tudo e as coisas melhoraram muito. Então, se você for ver, é nos anos 90, quando a agricultura está buscando espaços e novas fronteiras estão sendo abertas, é que você tem um processo de concentração muito grande da produção e da transformação também. Então, o que a gente vê é que ali, e aí nos anos 90, você vê claramente aquilo que eu disse anteriormente, a ocupação das chamadas fronteiras internas, né? Ou seja, você via a área crescendo pouco e mudando as áreas de produção e o rendimento físico aumentando de forma vertiginosa e a mão de obra caindo, tá? Então, você tinha uma redução de mão de obra, uma certa estabilidade na área cultivada, na área plantada, na área colhida, e uma queda e um aumento do rendimento físico. Ou seja, você tinha uma produção crescente, rendimento físico crescente, mas a área estável e a população ocupada caindo muito. Na época do boom, ou seja, de 2000 até hoje, o que a gente assiste a área crescer muito, eu acho que são da ordem de 30 milhões de hectares, eu não vou lembrar os números, eu estou sem eles aqui. Mas é um crescimento expressivo da área cultivada. O rendimento físico cresce, não cresce tanto, mas cresce. Os rendimentos físicos das lavouras sobem bastante. Tá? Você tem um aumento grande dos efetivos de animais, em geral. No início do processo de crescimento da produção, até 2004, você tinha uma certa estabilidade da população ocupada na agricultura. Você não tinha um enxugamento de mão de obra na agricultura. Mas de 2004 a 2018,
pelos últimos cálculos, se perdeu em torno de 25% da mão de obra na agricultura. A população ocupada, segundo a PNAD, saiu de 18 milhões em 2004 e 2015, que é o último ano da PNAD comparável, porque aí você tem alto consumo, caiu para 11 milhões. A PNAD contínua tem mostrado quedas contínuas, mas a PNAD contínua não trabalha com uma posição na ocupação que é importante, que é o alto consumo, tá? Ela trabalha só nas coletas anuais dela, então ainda não fiz esses números. E aí, ninguém chama atenção para isso. Ninguém fala que a agricultura perdeu, porque a agricultura perdeu 25% da sua mão de obra, mas o êxodo rural arrefeceu. Porque também existe uma coisa difícil, um problema em termos analíticos, em geral, é as pessoas misturarem rural com agrícola, né? A população rural ocupada, cerca de 1/3 dela é ocupada em atividades urbanas. Não estou nem falando dos part-times, só urbanas, tá? Atividades urbanas industriais. E da população agrícola, 1/3 dela é ocupada, mora nas cidades, ou nas ditas cidades, né? No meio urbano. Então, o rural e o agrícola não se falam. E isso é outro grave problema em termos analíticos. As pessoas pegam a população rural como uma proxy do que está acontecendo no campo. Não é fato. Se você pegar a população rural, não está tendo. Você pode até dizer que está diminuindo menos. Você está tendo menos êxito, que está tendo um certo refluxo no êxito. E a população agrícola vem caindo de forma bem expressiva, tá? Muito expressiva. Aí, quando eu trabalhei esses números, está no Boletim de Mercado de Trabalho de 2017, a última publicação minha do IPEA. E eu estou para fazer agora em setembro, que a PNAD contínua vai lançou os números de autoconsumo. Aí é interessante, se você for ver os números em geral, porque você tem, de um lado, uma diminuição daquela mão de obra ligada à agricultura, que eu vou denominar de comercial, ou agricultura que emprega trabalhadores assalariados, e é uma agricultura também tem contas próprias, mas é uma agricultura de caráter comercial. Se você for ver, caem o número de empregadores, caem de forma expressiva o assalariamento. Evidentemente que cai o assalariamento global e o assalariamento formalizado, ele sobe em termos absolutos e em termos relativos tem uma importância muito maior. Hoje, metade da população ocupada na agricultura como assalariado, mais da metade, são formalizados. Então, você tem uma mudança. Mas todo o público caiu muito, então esse crescimento não é tão expressivo. Os conta-próprias caem, mas entre todas essas categorias que eu nomeei, é os que menos caem. O que mais cai são os não remunerados. Os não remunerados é agricultura de pequeno porte, não necessariamente. Evidentemente que os não remunerados, que têm a queda mais expressiva, estão ligados à conta próprias. Porque você pode pegar todos os não remunerados e fazer tipos de família. Então, eu fiz tipos de família. Família de empregador é porque tem um empregador. Se não tem nenhum empregador, vira uma família de conta própria. Se não tem nenhum empregador, nenhum conta própria, vira uma família de assalariados. E, nesse sentido, você, quando assiste isso, lógico que os não remunerados caem mais nas famílias de conta própria, mas quase somem dos empregadores e diminuem muito no emprego assalariado. A gente tem que lembrar que, de vez em quando um boia fria vai a campo, leva seus filhos, às vezes, para ajudá-lo no corte de cana. Ele é um não remunerado, um assalariado permanente, ou temporário, seja formalizado, não seja formalizado. Esse tipo de coisa existe, melhora a produção dele, né? Colhe mais, né? Então, isso acontecia nos anos 80, muita gente no campo ajudando a família, né? Tinha cortadores que eram quase de família. Então, você vê um movimento de redução da necessidade de mão de obra na agricultura comercial quando você tem essas reduções. Por outro lado, a única categoria que não cai e até aumenta é o autoconsumo. O autoconsumo preserva o seu tamanho absoluto e, nesse sentido, cresce na sua importância relativa. Chega a compensar a queda dos não remunerados. Então, isso é muito importante. De um lado, a gente vê o processo de modernização, vamos chamar assim, do campo, com enxugamento da necessidade de mão de obra, mais uso de máquinas, equipamentos, insumos, ou seja, poupadora de mão de obra. E, de outro lado, você vê uma resiliência muito grande, vamos chamar assim, da pequena produção de subsistência ou da pequena produção voltada ao autoconsumo, com uma preservação, preservando os seus produtores nessa condição. Então, é uma
é um comportamento duplo e que as pessoas pouco alertam. De um lado, há, de fato, um processo de modernização e de redução da demanda por mão de obra, e, de outro, na pequena agricultura, que se volta a si próprio para seu consumo diário, para sua autoprodução, com vida part-time, de fato, com vida laboral parcial na agricultura e na cidade, uma resiliência muito grande que pode estar ligada a alguns motivos. Um deles é o próprio espraiamento do boom de commodities, né? Você tem uma produção mais especializada em alguns setores da agricultura comercial, sobra alguns nichos, vamos chamar assim, alguns espaços de mercado nessa produção que não é constante, é errática, mas que pode insumir o mercado local. Ou seja, um produtor que antes vendia o feijão lá e agora está exportando feijão, sobra para o pequeno produtor. Tem espraiamentos disso, sem dúvida nenhuma. De outra parte, as políticas públicas voltadas ao campo. Não resta dúvida que a Previdência Rural, como já se mostrava nos anos 90, no texto de Guilherme Delgado, ajuda essa agricultura a ter menos restrição ao crédito e, nesse sentido, usar a aposentadoria de alguém da casa para bancar ou financiar alguma parte da sua produção, como também as políticas de corte mais especificamente social, como Bolsa Família, BPC. E também o Garantia Safra, que foi importantíssimo no Nordeste. Isso é um lado da questão. De outro lado, também, você mesmo no boom das commodities, menos nos anos 2000, no crescimento vigoroso, ou relativamente vigoroso que a gente teve, as cidades não são tão atraentes quanto o campo, né? Ainda que a gente use para análise de pobreza valores únicos para o Brasil todo, R$100 no Rio de Janeiro é bem diferente de R$100 em Santa Bárbara, no Raso da Catarina. Sem dúvida nenhuma, ele compra muito mais do que ele compra aqui. Ele tem mais coisas para comprar aqui também, vamos ter presente isso. Não é boa a situação de quem está no Raso, tá? Porque ele não tem muito o que comprar. Mas, enfim, isso é muito diferente. É uma discussão entre os pobretólogos, como a gente chama, se a gente devia ter linhas regionais, mas a gente foge desse debate, porque se a gente começa a discutir regionalização da pobreza, daqui a pouco estão regionalizando tudo. E, de fato, quando você tem uma linha de pobreza única no Brasil todo, que é uma linha conservadora, ela é pró-pobre, né? Ela vai ajudar mais os pobres do que as regiões pobres do que as regiões ricas. Da mesma forma, o salário mínimo, né? O salário mínimo no Rio de Janeiro de R$1.000 é bem distinto de um salário mínimo de R$1.000. Eu vou usar outra cidade, Afogados de Inganzeira, que não é tão ruim quanto Santa Bárbara, mas o cara compra mais. Então, a gestão pública normalmente foge disso, porque sabe que essas medidas de linhas universais são pró-pobre, e isso daí até faz com que a política tenha mais resultados àqueles mais vulneráveis. Então, a gente tem isso, tá? Mas, de fato, também tem o fato, ou seja, não tem atratividade nas cidades, você tem algum colchão de amortecimento de políticas públicas para os teus períodos de baixa na renda, de produção precária ou de perda de produção, e aí isso permite que as pessoas fiquem no campo. Se vocês forem ver, os dados agora está para sair da pesquisa de orçamentos familiares, mas eu fiz esses dados na de 2002, 2003, não muda muito. Se você for ver pequenos produtores, contas próprias, e de pequena renda, ou seja, abaixo de uma renda, ou seja, na metade mais pobre da população, agricultores, contas próprias, pouca área reduzida e abaixo da população, a renda deles, tipo 80% da renda deles vai ser a propriedade, o que eu imputo como aluguel à propriedade, vai ser a autoprodução e vai ser essas transferências de renda governamental. Então, não resta dúvida de que essa agricultura que mistura casa e trabalho, ao ter esse aporte do setor público, via políticas de corte produtivo ou social, permitiram elas serem mais resistentes às crises e acomodarem melhor seus choques de renda ou qualquer coisa do tipo. Nós temos uma seca no Nordeste que se estendeu vários anos e que a gente não teve nenhum crescimento de êxodo, nem um aumento de uma piora dos indicadores sociais em geral nessa região. Então, eu acho que isso falta se visualizar. O porquê dessa resiliência, dessa agricultura ou essa economia de subsistência, em que o autoconsumo é muito importante,
E quais são as regiões que, de fato, estão concentrando a produção, porque se você continua tendo uma concentração em poucos produtores, de fato, alguma das produções se mudou de espaço físico, né? Teve alguma transformação. Então, eu sinto falta hoje de... Agora, o censo agropecuário, que já foi publicado alguns dados, o censo agropecuário, aí eu vou perder os anos, 2016, não é isso? É 2016, né? Então, a gente pode fazer na sala de sigilo do IBGE, que é o que eu me proponho, estou me propondo a fazer 1 hora, mas não tem chance, pegar o censo de 95, 96, pegar o censo de 2006, pegar o censo de 2016 e ver, até o de 85, organizar por áreas comuns, comparáveis geograficamente, e tentar criar variáveis de caráter econômico, não usar a variável fundiária, não usar a variável de mão de obra. Fica difícil, porque o censo, de vez em quando, abre mão de levantar ativos, mas se alguma variável de corte econômico, seja capital, seja resultado, seja saldo operacional, seja só receitas, seja, inclusive, só despesas. Evidentemente que estabelecimentos que têm alta despesa é discriminante. Ou seja, isso falta no caso brasileiro. A última pessoa que fez isso foi o Sérgio Silva, em 75, e algumas coisas o Geraldo Miller fez nos anos 90. Eu acredito, e aí que, no caso da agricultura, você continua tendo os mesmos lugares que estavam nos anos 90 com uma importância muito grande e um crescimento de algumas áreas da região do Cerrado Setentrional e Meridional. Inclusive para poder dar tamanho ao Mapotiba, dar tamanho no contexto nacional a essas áreas que foram ocupadas mais recentemente. No caso da resiliência também. Ou seja, por que são resilientes? Eu lembro que quando eu estava no Rio Grande do Sul, em 1994, eu entrei em 91 na fundação, 93, 94, quando o Banco Mundial voltou a financiar projetos no Brasil, e quando, por causa disso, melhorou a situação de financiamento aos governos do Estado, eles vieram propor um programa de combate à pobreza rural no Rio Grande do Sul, financiarem um programa, ou a modelagem do programa. E a gente foi pegar trabalhos antigos, né? Pegamos uns trabalhos dos anos 70, que tinha feito a Secretaria de Planejamento, pegamos uns trabalhos dos anos 80, nós estávamos nos 90, pegamos de 60, discutindo o futuro. Todos os textos tinham meio esses... Na área da agricultura, pitonisas é o que não faltam. Então, todo mundo meio descrevendo o que se esperava no horizonte próximo para a agricultura, no horizonte longínquo. Todos, sem exceção, esses textos davam como... de barato, vamos dizer assim, o fim da pequena agricultura pouco tecnificada, pouco ligada aos mercados, ela vai acabar. Há mais ou menos 50 anos estão se falando que essa agricultura vai acabar e ela não acaba, filha da mãe. Tem uma resiliência na crise e na não crise muito grande. Tá? Então, isso é uma resposta que a gente tem que buscar, porque, de outra parte, se essa agricultura não tem tanta importância econômica, ela representa hoje em torno de 75% da mão de obra no campo, ou até mais. E a gente tem que dar alternativas para eles. De outra parte, o outro trabalho que fiz mais recente sobre pobreza rural e uma avaliação de políticas públicas, está publicado no IPC, o NDP, que é o International Policy Center for Inclusive Growth, que é uma iniciativa conjunta governo brasileiro, PNUD, e que está sediada no prédio do IPEA, chama IPC. Tem um sobre perfil da pobreza rural no Norte e Nordeste e um estudo sobre políticas públicas para a agricultura familiar, para o desenvolvimento rural. No caso da pobreza, é interessante observar que a pessoa, o agricultor ou o morador do campo que tem atividades agrícolas, ele tem menos chance de ser pobre, pelos dados só estilizados, se ele tem a atividade agrícola como importante. Se o part-time, ou seja, se o tempo parcial nas atividades não agrícolas é maior do que maior do que 50%, quase certo que ele é pobre. Ou seja, as pessoas que vivem no campo, quando vão muito a atividades não agrícolas, é porque estão numa situação muito de penúria, e isso é uma sinalização que estão em pobreza. Quando a pessoa consegue preservar alguma atividade agrícola, essa atividade agrícola tem alguma importância no seu rendimento, essa pessoa está fora da pobreza.
fora da miséria. Então, políticas de corte produtivo são importantes também para tirar eles da pobreza. Só transferências de renda não vão adiantar. Ou seja, o exemplo estilizado mostra que agricultores que estão na pobreza é quando a agricultura tem muito pouca importância na vida laboral deles e nos rendimentos que eles percebem. Então, é falacioso imaginar que não existe espaço para políticas de corte produtivo para agricultores de baixa renda ou agricultores com baixa densidade tecnológica ou agricultores com pouca terra. E, nesse sentido, a questão agrária é importante, porque parte desses agricultores são part-time, eles são part-time por insuficiência de terra. E isso é um problema no nosso conceito de reforma agrária. Nós só temos reforma agrária não como o Estatuto da Terra determina, mas nós achamos que reforma agrária é assentar quem não tem terra. Não. Reforma agrária é dar terra a quem tem pouca. É dar água a quem tem pouco acesso à água. É reordenar e reorganizar espaços fundiários em que você tem possibilidade de, desapropriando um estabelecimento, aumentar as áreas cultivadas por outros. A gente sempre faz essa coisa de assentar as pessoas. Tem gente que não tinha terra em terras novas. A gente teria que voltar ao conceito do que está no Estatuto da Terra e que o primeiro Plano Nacional de Reforma Agrária que o Zé Gomes colocou aí, e que nunca foi efetivamente praticado na sua completude, de criar regiões onde você tem esse problema de ausência de terra, de precariedade no acesso à água, de insuficiência de terras, para você buscar reorganizações fundiárias, e um instrumento de desapropriação vai ser fundamental nisso. E, na verdade, nós nunca fizemos isso. Nós assentamos um monte de gente em áreas não produtivas, de fato, latifúndios que poderiam ser desapropriados no primeiro momento do Fernando Henrique, do Lula, e depois do Lula 2 e da Dilma 1, Dilma 2 acabou, e Temer também acabou. Só assentamos em áreas de domínio público, áreas públicas. A maior parte é assentamento de agricultores em áreas públicas ou regularização fundiária. A gente precisa voltar e adiante nisso. Eu acho que a gente tem espaço para fazer mudanças no campo nesse caminho da questão agrária per se. No caso da agricultura comercial, eu acho que a gente teria que estudar melhor qual vai ser o cenário futuro em termos de ocupação de mão de obra, porque essa mão de obra vai ter que ir para algum canto. E a gente tem que, eu acho que, gerir políticas, ter esforços no sentido de dar alguma retaguarda a esses agricultores, ainda mais agora nesses momentos de crise, que vão sair no campo, esses assalariados que vão sair no campo. Uma coisa importante da nossa agricultura é que ela é tremendamente apoiada, como em todo lugar do mundo, ou seja, crédito mais barato, alguns subsídios e assim por diante, mas também existem subsídios ou apoios que não ficam claros. Um é a Previdência Rural. A Previdência Rural não é só boa para os agricultores familiares, ela é excelente para a agroindústria e para o agronegócio. Primeiro que dá uma paz no campo, né? Garantia safra, tudo isso. Você não tem grandes demandas sociais. É interessante que o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra diminuiu o número de ocupações antes do endurecimento do regime dos últimos dois governos, Temer e agora, porque não tem, em parte não tem público, né? Em parte as demandas por terra reduziram-se muito, também porque os problemas de sucessão da pequena agricultura que de vez em quando que surgem, vão sendo resolvidos quando você não tem tantas dificuldades de crédito. Mais gente pode continuar naquele estabelecimento e assim por diante. Então, na verdade, a gente tem que começar a perceber que esse grupo, a gente tem que gerar políticas e programas para essa agricultura que está, para essa população ocupada que está saindo do campo e que, na verdade, não tem grandes oportunidades de vir às cidades. Mas eu estava falando de outros subsídios, a própria Previdência Rural também, porque ela o financiamento dela é contributivo à Previdência Rural. A gente não pode dizer que a Previdência Rural não é contributiva. A cada produtor que recolhe qualquer coisa no atacado ou na agroindústria tem que pagar 2,5% da sua produção. Quem tem que recolher é a agroindústria ou o atacado, só que não recolhem. O Supremo já deu ganho de causa a eles. Ou seja, existe um aproveitamento deste subsídio cruzado que a sociedade dá aos agricultores
pelo agronegócio, e que não é colocado nas contas e nas demandas deles. Eles demandam infraestrutura, que não tem logística, que as estradas são ruins, que os portos são ruins, mas esquecem que eles são o lugar da produção onde tem um subsídio cruzado imenso para a Previdência, para todos os riscos sociais da sua mão de obra, e continua valendo. As disposições transitórias da Constituição de 88 dizia que valia tempo de serviço, e foi renovado esse negócio de tempo de serviço até hoje. Ou seja, se alguém trabalhar 25 anos para uma agroindústria, 35 anos, e tiver lá uma fazenda, e tiver lá, vai se aposentar também, como um segurado especial. Então, a gente tem que deixar mais claro esses apoios que o setor agroindustrial tem via políticas sociais ou via política previdenciária no seu funcionamento e na sua potencialidade. Então, deixa eu ver se mais alguma coisa. Então, esse é mais ou menos o recado. Eu acho que a gente também tem algumas coisas que a gente tem que parar para pensar. Uma delas é essa visão de que exportar grãos e commodities sem transformação é muito atraso. Eu cresci sabendo que vender pau e pedra não é bom. O melhor é vender máquinas e equipamentos, se possível, máquinas, ferramentas. Mas a agricultura tem uma densidade tecnológica em cada grão de soja atualmente que não é pouco. Então a gente tem uma visão de que aquela produção é uma produção ainda primária, sem conteúdo. Não é verdade. Então a gente tem que começar a rever isso. Eu acho que a agricultura é muito beneficiada e a gente tira poucos impostos dela. Esse é um problema sério. A gente poderia ganhar mais com a inserção que a gente tem internacional pela nossa produção de commodities, matérias-primas e alimentos em geral. Evidentemente que as pessoas são muito reativas a isso. A Noruega tem para petróleo algumas coisas, a Argentina tributa o gado que exporta. Então, muito volta à tona no campo progressista da gente ter uma base de arrecadatória importante, que é a nossa produção de commodities. Eu acho que é uma saída, mas eu acho que a saída maior é a gente começar a buscar, estudar melhor a chamada pegada hídrica. Ou seja, a gente vende muita água e não cobra nada, né? Boi é água, vaca é água, leite é água pura, mas a gente não vende leite. Mas milho é água, soja é água. Então, cobrar tributos por pegada hídrica, eu acho que é uma boa alternativa para a gente, porque os minérios entram nisso também. Eles têm uma elevada pegada hídrica. Não necessariamente porque a gente está vendendo coisa com pouco valor agregado. Não acredito mais tanto nisso. Eu acho que, se você for ver um canteiro de mineração, são são caminhões, máquinas, equipamentos, que não são qualquer coisa, né? Então, acho que a gente também tem um pouco de mudar essa forma de ver a extração vegetal, a agricultura como produção de bens naturais e matérias-primas, alimentos e matérias-primas, e também começar a pensar em alguma forma de utilizar, de aproveitar desse nosso boom exportador e do nosso boom produtivo no campo para melhorar nosso financiamento. Eu tenho que parar de falar, eu acho. Já veio o recado. E isso é uma das coisas. Eu acho que a gente tem possibilidade de fazer isso. E eu não sou especialista, mas na área da questão agroecológica ou da agricultura orgânica, mas eu acho que a gente tem muito campo para ir também. Eu tenho algumas coisas, só para finalizar, em termos das políticas. Eu acho que a gente tem que sair dessa antinomia agricultura familiar e agronegócio. Nessa dubiedade, quem sai perdendo no fundo público é a agricultura de pequeno tamanho, a agricultura de subsistência, a agricultura voltada para o autoconsumo. Enquanto nós tivermos isso, o fundo público vai ser aproveitado. Se você pegar dos anos 2000 até hoje, quanto ficou para agricultura comercial, vamos chamar assim, a pequena agricultura e a reforma agrária, você vê que o fundo público cresceu muito, mas a participação desses dois, em termos proporcionais, caiu, né? Ou seja, essa falsa antinomia entre a agricultura familiar e agrobusiness ou agronegócio deixou à margem a agricultura de pequeno porte e transformou essa
massa de agricultores mais pauperizados ou mais vulneráveis como não importantes produtivamente e não importantes economicamente. A gente tem que ver a importância deles tanto na absorção de mão de obra, quanto na possibilidade de ocupar esses nichos, quanto também na possibilidade de crescerem nos seus locais, na produção local. Tá? E eu acho que o governo nisso falhou, os últimos governos, mesmo no Círculo Virtuoso, porque não foi atrás dessas pessoas. Fez o mais fácil, que foi fortalecer o Pronaf do jeito que ele estava, ampliar os créditos e fortalecer as coisas que estavam dando certo nesse boom de commodities. E, na verdade, a gente teria espaço para isso. E começaram a se criar Pronaf de tudo que é jeito. Então, você começou a ficar meio na perfumaria, em vez de ir ao cerne da questão. Não estamos numa agricultura bifronte. Nós temos um dos frontes muito resiliente, não só pelas políticas públicas, mas também pelas possibilidades que eles mesmos, na sua história, vão criando e vão conseguindo caminhos de sobrevivência. No caminho do bifronte, é aí que está o que eles dizem, que está esvaziando o campo, e é ali que está se esvaziando. E é ali que a gente tem que buscar algumas alternativas para esses assalariados que estão sendo expulsos por esse contínuo processo de modernização na agricultura. Desculpa me estender e muito obrigado. Muito obrigado pela exposição, Fernando. Passa a palavra agora ao Lourenço Carrasco. Bom, pues, muito obrigado aí por la oportunidad de falar aqui no Instituto. Eu vou abordar o tema desde um ponto de vista um pouco diferente da importância macro da agricultura brasileira, ¿no? Es decir, eu quero siempre comienzo, aquí nada más le doy para... No, espera ahí. Quiero yo simple, bueno, espérame, estoy aquí. ¿Cómo retorno aquí? Perdón. Ok, muy bien. Ok, y aquí para adelante. Entonces, ubicar un poquillo el tema desde el punto de vista del cuadro global, del cambio de época global y básicamente de la necesidad de un proyecto nacional. Si no podemos hablar hoy de ningún aspecto en la situación brasileña sin plantear el tema del proyecto nacional. Entonces yo quiero... ¿Cómo era aquí el asunto? Ok, aquí. Comenzar con el punto de partida político del país, ¿no? Que fue básicamente esta declaración del general Vilas Boas, que dice: Brasil permitió que a linha de confrontação da Guerra Fria dividiese a nossa sociedade. Nós hoje vivemos um momento em que nossa sociedade foi perpassada por muitas linhas de fractura. Nós estamos na iminência de algo muito grave a ocorrer, que é a perda de nossa identidade. E isso não pode acontecer num país com o potencial do Brasil, que tem papel muito grande a cumprir no mundo. Temos que olhar para frente, recuperar a coesão nacional e restabelecer uma ideologia de desenvolvimento, um sentido de projeto para que as gerações futuras não venham a passar pelo que ocorreu há 50 anos. É decir, y él lo dice como comandante, después dice: el periodo que atravesamos clama por la interrupción dos fraccionamientos inducidos pelas políticas identitarias trazidas al bollo das ideologias contemporâneas. Faz necessário que as instituições cumpram o papel que lhes são destinados e impõe a sumisión das quereres personais e institucionais a los intereses da nação, de forma a colocar o Brasil acima de todo. Esto fue el 5 de julio de 2018, básicamente menos de un año atrás. Ahí comienza básicamente esta fase que está viviendo el país. Hasta hoy, en el nuevo gobierno, no se ve que se haya entendido este problema como elemento central. Antes él había falado de una cosa muy clara, es decir, Brasil es un país a la deriva. Si no estamos sin rumbo, estamos básicamente afundando. Y eso no se ve claramente
en la cuestión del gobierno actual, que básicamente está dando continuidad a esa división de la sociedad. Eso es lo más peligroso, riesgoso. Coloco porque esta cuestión de la referencia a la respuesta del general Vilas Boas a Olavo de Carvalho, que le dijo que era un trotskista de derecha, pero él básicamente lo que está aquí repitiendo es lo siguiente. Por otro lado, hay en el sentido de acentuar las divergencias nacionales en el momento que la sociedad brasileña necesita recuperar la cohesión y estructurar un proyecto para el país. Es decir, esto es una línea de continuidad. Le responde a Olavo de Carvalho, que en mi entender es una versión transgénero de Dercy González, ¿no? Es decir, entonces él básicamente está dando el recado, incluso… Exactamente, ¿no? Con toda Entonces, esto es el punto de partida. Yo comienzo mi presentación exactamente con ese punto de partida, es decir, la necesidad de un proyecto de nación, la crisis que está existiendo en este momento. Ahora, esa necesidad de proyecto está en un contexto muy claro de un cambio de época global. Es decir, hay una simultaneidad de procesos históricos que están mostrando el agotamiento de un poder hegemónico. El fin de la nueva orden mundial, ¿no?, que fue anunciada después del muro de Berlín, en el que se suponía que habría una hegemonía, podemos decir, de las potencias especialmente angloamericanas. El fin de la hegemonía del dólar, que está aconteciendo por el surgimiento de otras potencias regionales, la utilización de monedas locales, el esgotamiento de la ideología del excepcionalismo como base del sistema colonial instaurado a final del siglo XVII. Sí, son tres procesos claros en los cuales los Estados Unidos va a ser muy difícil mantener el sentido de hegemónico en cuanto a las reglas. De ahí que es una furada querer alinearse en este tiempo a los Estados Unidos, es decir, en cualquier área. Tú puedes tener relaciones soberanas, pero buscar un alineamiento en este momento es estar exactamente mirando en una dirección errada. ¿Cuáles son las evidencias de esa crisis? Primero, hay una inestabilidad permanente del sistema financiero internacional, ¿no?, que no se recuperó de la crisis de 2008 y está diante de una ainda crisis potencialmente mucho peor. Hay una resistencia creciente a la globalización, es el propio Brexit, la elección de Donald Trump, la elección de Jair Bolsonaro, la prominencia de políticas antiglobalización en Europa, Marine Le Pen, Orbán, Duterte y el nuevo gobierno en Italia. Resistencia creciente a las políticas de lo políticamente correcto y una mudanza de centro de gravedad geoeconómico, geopolítico del Atlántico Norte para el eje euroasiático, China, sudeste asiático y Asia Central, Rusia. Esto es muy importante, lo que vamos a ver a seguir, porque la agricultura tiene que mirar exactamente lo que va a ser la exigencia de ese punto, de ese punto de desenvolvimiento. Es decir, en el cual no hoy somos competidores con los Estados Unidos y con Europa. Entonces, ahí vienen todas aquellas contradicciones que estamos viendo en este nuevo gobierno. Esto es una cosa simplemente engrasada, dice, no, por favor, no, en dólares no. ¿Qué es lo que Brasil está pasando? Es decir, volviendo al problema. Estamos en una depresión económica que tú no vas a salir con reformas fiscales. Yo pongo aquí el ejemplo simplemente del New Deal, el del TVA, el Tennessee Valley Authority, que fue la política de Roosevelt en el momento de depresión. Infraestructura, crecimiento de lo que es Tennessee hoy, es decir, un proyecto de desenvolvimiento. La decisión de pensar en grande. Hoy estamos pensando básicamente reféns
¿no? De que si no es la reforma de la previdencia, entonces el país va a fundar. O el apocalipsis, o el diluvio, ¿no? Estamos en esa dinámica. La editorial de Estado de São Paulo, sexta-feira, es muy claro en cuanto a ese chantaje que se está haciendo con la sociedad. Tenés reféns, 15 millones de desempregados, miles de empresarios a punto de la bancarrota, y él les dice, si no pasa esto, no podemos hacer nada. Y pasando la reforma, si no hay políticas de inducción de crédito aceleradas, el país continuará en depresión. El segundo trimestre del año ya es negativo. Primero ya está claro, segundo va a ser negativo. Y el año es posiblemente que esté cerrado. Bueno, todo esto nada más, básicamente como diciendo, el proyecto, podemos decir que el país tiene que tener la actitud de pensar en grande, la actitud de no ser aquello que Bernard Walters decía un momento, decía, Brasil es una nación que se siente oprimida entre Guyana y Uruguay, ¿no? Es decir, una nación que se siente pequeña en relación a la situación mundial porque tiene un problema fiscal grande o pequeño, pero eso no es lo que puede impedir el desenvolvimiento del país, la falta de ideas del proyecto de nación. Por eso la idea del instituto de plantear el tema de la necesidad de un proyecto nacional y orientar el debate en eso es fundamental. Bueno, aquí quiero mostrar simplemente la iniciativa Un Cinturón, una Rota, que es la Rota de la Seda, que es básicamente el proyecto de desenvolvimiento global más importante, es decir, equivalente al New Deal, pero un New Deal global. ¿Y por qué esto es importante? Porque en esa región viven 2/3 partes de la población mundial. 2/3 partes de la población mundial que están requiriendo consumo proteínico por primera vez. Es decir, es una demanda fuertísima es decir, de exigencia al proceso agroalimentar, etcétera, planetario. Entonces, la visión, quiero nomás exponer esto, por ejemplo, acaba de acontecer un mes y poco atrás, el segundo foro de la iniciativa y Cinturón y Rota. Es decir, hay una declaración de Putin que dice muy claramente la orientación de esto. O sea, nuestra creencia firme es que apenas trabajando juntos podemos enfrentar desafíos urgentes, como la desaceleración del crecimiento económico, a laguna de la prosperidad que se aprofunda entre las naciones, além do atraso tecnológico. Déjenme repetir lo que tengo dicho en numerosas ocasiones. Estas tendencias negativas alimentan el terrorismo o extremismo y los flujos migratorios ilegales, haciendo resurgir velhos conflictos regionales y provocando otros nuevos. Déjeme enfatizar que los conceitos de grande parcería euroasiática del Cinturón y Rota, ambos se basean en principios de valores que todos entienden, aspiración natural de las naciones a vivir en paz y armonía y a beneficiarse del libre acceso a los últimos avances científicos e innovaciones, preservando sus culturas e identidades espirituales propias. En otras palabras, nos estamos unidos por nuestros intereses estratégicos de largo plazo. Esto que podemos decir, en el pasado, cuando había una crisis profunda, mirabas a Europa o mirabas a los Estados Unidos. Hoy no más. Europa no da una solución al problema del desenvolvimiento global, mucho menos los Estados Unidos. Entonces está surgiendo de ahí exactamente ese nuevo orden, ese nuevo ordenamiento. China será el mayor Producto Interno Bruto del planeta, porque ahí 1 de cada 5 seres humanos es chinés, muy simple, desenvuelve eso y tú vas a tener mayor producto, es obvio. Y eso no implica que China pasará a ser un poder hegemónico, eso es la situación nueva. La China no será un sustituto al poder angloamericano en ese sentido. Si estamos en una, podemos decir, singularidad histórica, porque no va a haber la sustitución de una hegemonía, lo que no quiere decir que los Estados Unidos continuarán siendo hegemónicos.
y eso nos abre a una discusión mayor. ¿Cuáles son las estructuras de desenvolvimiento euroasiático? Son una serie de organizaciones, incluyendo el Banco de los BRICS, ¿no? Y el Banco Asiático de Investimentos, que es enorme y que nós podemos, en Brasil y en América del Sur en particular, cuando hablamos del potencial agrícola, no hablamos del potencial agrícola brasileiro, el potencial agrícola da América del Sur, de toda América del Sur. Son los acuerdos que están básicamente aconteciendo y que están en crecimiento rápidamente. Es ahí donde Brasil debe estar mirando. BRICS, la relación con la China y con la Rusia, etc. Es ahí donde debería estar el foco, sin querer entrar en conflicto con Estados Unidos, más el foco de interés nacional de Brasil está evidentemente hacia la región euroasiática. Bueno, ¿qué es lo que va a acontecer con la población mundial en general? Es decir, no estamos teniendo una proyección para 2050, podemos decir, de más de 8 a 9 billones de personas que tendremos podemos ir en ese periodo. La demanda de alimentos, si para 2030, ¿no?, la economía va a doblar de tamaño, India y China, ¿no?, van a representar 40% de la clase media mundial. Y eso es básicamente es decir, el aumento, la dinámica entre 2010 y 2030, nos vamos a tener casi el doble de las exigencias alimentarias que tenemos hoy o que teníamos en el 2010. Para satisfacer la demanda alimenticia de la población mundial para 2050, según la FAO, se requerirá un aumento mínimamente 60% de la producción alimenticia y 40% en el consumo de agua, o que significa un aumento de 1 billón de toneladas de granos, un aumento de 67% de milio, 42% de arroz, 38% de trigo, 55% de soya. Para 2030 se estima un aumento de 60% del consumo de proteína animal. Y esto es básicamente, para mí, el futuro, es decir, en donde tiene que mirar la agricultura mundial, pero especialmente Brasil, Argentina, América del Sur. ¿Dónde están las tierras agricultables? Esto pareciera podemos decir, bueno, América del Sur tendría la frontera agrícola mayor, la tiene, pero no en esa cantidad, es decir, porque ahí implicaría área ainda por desmatar, que creo que sería excesiva. La otra gran área es el valle del río Congo, pero trata de producir alimentos en África, en el valle del río Congo. Como yo siempre digo, África tiene todas las condiciones para producir alimentos. Lo que faltan son gaúchos, ¿no? Es decir, no tiene aquel emprendedor que sabe trabajar en la frontera y que forma ciudades en torno de su familia. Yo vi mucho eso en Mato Grosso, decir, cómo se fueron formando una cadena de ciudades a partir de un grupo de productores. Esa capacidad, es decir, en el caso de América del Sur, es decir, está concentrada básicamente en Brasil. Eso es un poquillo exagerado, vamos a decir, en realidad no vas a abrir 180 millones de hectáreas, pero sí puedes abrir una cantidad grande de área nueva. Posiblemente esto no está actualizado hoy, mas mucho de esa área ya fue abierta en el Cerrado, ¿no? Ahora, ¿cómo negociar? Es decir, yo pongo la siguiente consideración. Brasil será el mayor productor de alimentos y de proteína animal del mundo. Eso es inevitable. El embajador chinés le dijo a nuestro amigo Aldo Rebelo en una cuestión
particular cuando estaba todo aquel problema de la carne y el tema de si había existido toda aquella cuestión de las doenças en la carne y tal. Le dijo el embajador chinés, le dijo, Brasil es inevitable. Si no, pueden hacer lo que quieran de boicot. No, la alimentación para China, como ellos ven, pasa en gran medida por el desenvolvimiento que va a existir en Brasil. Ahora, Brasil sabe negociar con la China ese poder. Es donde yo pongo mi duda. Porque Brasil podría estar negociando la seguridad alimenticia de China a cambio exactamente del proceso de industrialización, de modernización tecnológica, etcétera, etcétera. Es decir, el paquete, si hubiera una negociación soberana, es yo te garanto la alimentación y a largo plazo, más no quiero que vengas tú aquí a comprar mi industria de grãos, las graneleras o fertilizantes, yo quiero básicamente tener una parcería soberana contigo, ¿no? Con la China. Eso no está aconteciendo cabalmente. No estemos hoy en la agricultura, si tenemos una agricultura rica con un agricultor pobre, porque los costos de producción, yo he hablado con varias gentes, medianos productores de Mato Grosso, están básicamente al borde o de bancarrota o de fechar. Si muchos pudieran fechar, fecharían. Pero la agricultura no es como una industria, yo fecho y tal, y me retiro. Entonces, estamos viviendo un proceso también grave en ese sentido por una falta de visión. Una falta de visión, los insumos en la agricultura son excesivamente altos, especialmente diésel y otros insumos, que están comprometiendo incluso el futuro de eso. ¿Qué hacer con las personas que están siendo desplazadas de mano de obra? Es evidente que lo que está aconteciendo es que no está habiendo una correspondencia en el proceso industrial. No estás generando empleo industrial. Y claro, es decir, la modernización de la agricultura va a expulsar de las propiedades mano de obra por el proceso de tecnológico, mecanización, pero tú no estás recibiendo el proceso a través del proceso industrial, del empleo industrial urbano o rural. Vean ustedes, y esto es comparado a un crecimiento de la agricultura, vean la industria de transformación en % del Producto Interno Bruto desde que se consolidó la serie del porcentaje de Producto Interno Bruto. Yo calculo que vamos a tener en este año menos de 10% del Producto Interno Industrial en relación al Producto Interno Bruto total. Es decir, esto es un proceso devastador de la capacidad industrial del país. Esto es el problema verdadero, este es el verdadero problema verdadero de lo que va a impedir básicamente un salto de modernización mayor. Entonces, esto es realmente el mayor proceso de desindustrialización de la historia económica mundial. Si no ha existido un proceso así, quizá comparado con Argentina, pero ni siquiera Argentina. Entonces lo que dice, Brasil está experimentando una de las mayores desindustrializaciones en la historia de la economía. Eso es aquel economista de la Universidad de Cambridge, ¿no? Autor de Chutando Estrada, La Escada, ¿no? Que fue un bestseller, ¿no? A una década atrás. Vean, ustedes, el problema de la especialización tanto de Brasil como de los Estados Unidos. Ven ustedes que la agricultura tiene una preeminencia, es decir, toda la economía primaria está teniendo prevalencia, ¿no? Mientras la industria está colapsada, los servicios están mediocremente, es decir, las ventajas comparativas. Los Estados Unidos igual tienen tienen un desarrollo de los servicios, de la agricultura, la industria y la extracción
de energía están cayendo. Ahora, comparen con China y Alemania. El porcentaje, las ventajas comparativas en porcentaje del PIB, a China está la industria. Vean la agricultura, los servicios y la extracción están absolutamente en colapso. A China está privilegiando el desarrollo industrial tecnológico. Tiene un problema de falta de crecimiento, que estaba creciendo a 12% y bajó a 8, a 7, 8%. ¿Cuál es la política de China? Incentivar la industrialización, la innovación tecnológica. Esa es la respuesta a una queda en el Producto Interno Bruto o una queda en la actividad industrial. Y Alemania está exactamente, a China está siguiendo el modelo alemán de modernización. Entonces, ¿qué destino vamos a querer? ¿Queremos ir en el destino de ser exportadores de commodities o queremos tener un destino industrial? No hay potencia económica que se base simplemente en la exportación de alimentos. Será Brasil el mayor exportador de alimentos, pero ¿quién controlará el proceso? ¿Quién va a controlar el proceso? ¿Va a ser un control soberano o va a ser control por los carteles, por toda la estructura multinacional? Y eso es lo que está en juego. No está en juego las presiones ambientales, las presiones indigenistas, todo eso que está siendo monitoreado del hemisferio occidental, ¿no?, de las naciones de la OECD que están presionando la producción en Brasil, no es para evitar que Brasil se convierta en ese grande productor, es para controlar el proceso. Es como una barra de control de un reactor nuclear. ¿Saben qué? Sí lo van a hacer, pero van a hacer bajo nuestro control. Pero los alimentos son el arma más importante en la historia de la geopolítica, antes que el petróleo. Los grandes pleitos estratégicos fueron los alimentos. Solo que eso es menos perceptible, los intereses que controlan los carteles alimenticios son menos perceptibles a lo que son los intereses de los grandes carteles de energía. Bueno, se necesita un proyecto nacional y yo voy a terminar con esto, esta breve presentación. Primero, establecer un principio de realidad, de reconocer que estamos en la más grave crisis institucional, monetaria y financiera de la historia, que requiere acciones urgentes para evitar un retroceso civilizatorio, para evitar un proceso de africanización del país. Es decir, lo que no es, y eso lo alerta la propia editorial de Estado de Sao Paulo, Sexta-feira, si lo que podemos ver con esta situación del desespero de desempleo, vamos a poder ver una gran explosión social que puede desorganizar el país. Principio del Estado Nacional, restablecer el Estado Nacional soberano como autoridad política máxima. Sobre este principio, la nación debe asumir especialmente controles soberanos sobre los asuntos financieros, monetarios y económicos, o significado da protección de cadenas productivas nacionais esenciais para el consumo, o emprego y a producción. Principio de crédito, el Estado debe retirar del sistema bancario privado la prerrogativa de emisión primaria de crédito, que hoy se ejerce por medio de arbitraje de los títulos de deuda pública. En vez de esto, el Estado debe canalizar la emisión soberana de crédito a largo plazo directamente para fomentar la generación de empleos de infraestructura, agricultura, industria, pesquisa científica y tecnológica y el comercio internacional. Cuarto, el principio de integración. Las líneas de defensa económica deben de ser extendidas a intensificación al refuerzo del bloque de América del Sur, cosa que no se está haciendo. Es decir, estamos yendo en el contrario en la política exterior al interés profundo del país, al interés soberano del país. En síntesis, lo más importante es definir la inserción del país en este nuevo escenario mundial, coprotagonista activo o subordinado a los caprichos del mercado financiero internacional. Quiere decir, un nuevo proyecto nacional de desenvolvimiento. Reasumir la lideranza del proceso de integración físico-económica de América del Sur como
parte al desenvolvimiento euroasiático. Solo unidos en América del Sur podemos hacer esta negociación con todo el desarrollo euroasiático. Revertir el proceso de desindustrialización y capacitar las fuerzas productivas para la cuarta revolución industrial. Y priorizar los investimentos en las áreas de punta de ciencia, tecnología e innovación. Yo quiero simplemente concluir diciendo lo siguiente: no es un problema utópico. O se hace esto, o el país va a fundar en un proceso de colapso civilizatorio. Y esto es lo que podemos viviendo en este momento, el surgimiento de procesos de desorganización, de fractura. Tomen en serio lo que dice el general Vilas-Boas, ¿no?, en cuanto al peligro de una nación a la deriva y múltiplemente fracturada. O hay unidad de proyecto, unidad de intereses, o el país puede afundar en una situación muito más grave de lo que nosotros estamos en este momento sufriendo. Esta brincadeira de decir que si no pasa la previdencia, el país entra en el caos. No, el país está en caos. El problema es que, muy bien, se tendrá que hacer la reforma previdenciaria, mas eso no por sí mismo activa la economía nacional. Nós temos que voltar a la idea precisamente decir, la idea del New Deal, el proyecto básicamente de infraestructura, desenvolver rápidamente empleos, porque tienes todo para esto. Tienes una capacidad enorme en la industria ociosa y tienes una mano de obra ociosa. ¿Qué es lo que hace falta? La voluntad del fiat credit, ¿no?, del crédito simplemente generado por el Estado. Y esto yo creo que es el debate que tiene que llegar, porque no veo que Pablo Guedes tenga mucho futuro, me refiero en cuestión de algunas semanas. No veo futuro en la posibilidad de que la economía siga colapsando y vivir en esta ilusión de que una reforma nos va a tirar del buraco. Quiero con esto simplemente concluir y pues muy obrigado por la oportunidad. Realmente el ingeniero Darky Costa me dice sexta-feira que tenía que preparar, así que traté de hacer alguna cosa sintética muy geral. No es mi área, podemos decir, discutir la cuestión agrícola en detalle, que me antecedió, gracias a Dios, me antecedió nuestro amigo para explicar esos elementos, más básicamente el cuadro estratégico geopolítico que está, podemos ir envuelto, ¿no?, en la discusión profunda del papel de la agropecuaria brasileira en ese cambio de época. Muito obrigado. Muito obrigado pelas palavras, Lourenço. Algumas perguntas? A primeira pergunta, quem se prontifica a responder, é sobre a questão da reforma agrária. Infelizmente eu não tenho acompanhado os últimos números da reforma agrária, mas acho que não é nem preciso, porque a gente não está assentando mais ninguém. É o que eu disse, eu acho que a gente tem espaço ainda para fazer muitas alterações no espaço agrário brasileiro. A gente ainda tem muita gente com pouca terra e muita gente com... Porque a gente não deve pensar que é só terra o problema, é água também, né? Ninguém toca a produção agrícola se não tiver acesso à água. Então, no Nordeste, por exemplo, no semiárido, se você tiver um pequeno pedaço de terra e tiver água, já é outro mundo. Onde tem água é outro mundo. Então, acho que a gente tem espaços para fazer transformações na estrutura agrária, sim. Não só em regiões demarcadas, mas no Brasil como um todo. Eu acho que a gente ainda tem uma alta concentração fundiária, tem muita terra a ser explorada, o colega mesmo mostrou aqui, mas com o atual desenho, com a atual estrutura fundiária que nós temos, pode ser que isso não seja crível de ser utilizado, né?
E sair um pouco só desse instrumento que é assentar pessoas em terras de domínio público ou regularizar ribeirinhos, poceiros e outro tipo de produtor que tem acesso precário à terra. Mas eu acho que ainda tem espaço. A gente, de fato, tem um certo descompasso entre populações demandando por terra e terras disponíveis, vamos dizer assim, à desapropriação. Mas é porque a gente tem muito essa ideia de reforma agrária como só o instrumento de desapropriação. Então, se você for ver o estoque de terras passíveis de desapropriação no sul do Brasil, é muito menor do que o que a gente teria de demanda por terra dos filhos de pequenos produtores. Mas aí você pode lançar mão de outros instrumentos. Eu acho que esse é o problema. A gente ficou muito restrito a essa ideia de que a reforma agrária é assentar pessoas sem terras e não reorganizar, repensar espaços fundiários. Quando eu trabalhei no segundo Plano Nacional de Reforma Agrária, no início do governo Lula, sob coordenação do professor Plínio de Arruda, a gente percebeu que existem muito... O Brasil é um buraco negro fundiário. Então, se você for pegar as áreas, os estabelecimentos, os imóveis rurais que estão cadastrados no INCRA, pegar as unidades de conservação, terras indígenas, terras públicas, e você somar tudo, tem estados que têm um beliche fundiário. Ou seja, tem mais áreas cadastradas de essa soma de áreas do que a superfície total, territorial. Então, isso mostra também outra necessidade de que é limpar o terreno, né? Eu acho que isso é uma coisa que pode ser dificulte, às vezes, a gente falar chineses, a gente pode dar a sua segurança alimentar, porque a gente não tem uma segurança jurídica em termos fundiários, né? A gente tem evidentemente que os produtores de grande porte, muitos deles estão em áreas que não são de sua propriedade. Então, a gente tem esse problema que também tem um ganho para o próprio mercado, vamos dizer assim, né? Para o nosso mercado internacional, a gente teria que ter uma governança fundiária menor. É muito difícil esse tipo de coisa. O governo anterior tentou levar a cabo algumas coisas em termos de governança fundiária, mas nós continuamos com uma grande dificuldade. Ela mostra também que várias terras indígenas, várias unidades de conservação estão ocupadas. Então, este também é um problema, porque ocupar a unidade de conservação não é muito bem visto, vamos dizer assim, pelos nossos compradores no exterior. Então, a gente tem que... Este é uma lacuna muito grande. O buraco fundiário que a gente vive, o desconhecimento, de fato, da realidade fundiária em si. Então, acho que fazer reforma agrária também passa por a gente ter um conhecimento melhor e melhor da estrutura fundiária e fazer os ajustes que forem necessários. Ou tirando gente de regiões de conservação, resolvendo duplicidade de posse, resolvendo duplicidade de propriedade. Então, esse é um tema que está na pauta e que tem pouca gente estudando, inclusive. A terra teve uma valorização muito grande recentemente no Brasil e eu conheço pouquíssimos estudos sobre isso. Eu acho que a gente tem uma lacuna de estudos sobre isso. Quer falar alguma coisa? Simplemente un poco la cuestión, por ejemplo, de lo que está aconteciendo en regiones que eran los famosos ejidos en el centro del país, en México, ¿no? Es decir, quien destruyó esa estructura de la pequeña propiedad o de la propiedad ejidal colectiva en México fue básicamente la migración. Tú tuviste la migración masiva, por ejemplo, de regiones como Michoacán y tal, que eran regiones no de irrigación, de regiones de temporal, que las familias emigraron, es decir, dejaron básicamente la población femenina. Es un fenómeno, podemos decir, en que en realidad las políticas de México eran para atender un problema social. No era para atender un problema productivo de agricultura, era para atender un problema familiar de subsistencia, básicamente. Más con la situación que se vivió básicamente a través del Tratado de Libre Comercio, eso acabó. Eso acabó, la migración fue masiva hacia los Estados Unidos. ¿Dónde están los ejidatarios? Morando de ilegales o morando legal o ilegalmente en los Estados Unidos. No hay cómo
podemos ir contraatacar esa tendencia, a menos de que tengas un desenvolvimiento tecnológico, científico, lo que era elegido, es decir, mecanizado, es decir, porque no da más para mantener aquellas propiedades sin un salto tecnológico. No existe más eso. Es paliativo momentáneo, más para resolver un problema social, familiar de esos productores. No, está todo empobrecido, lo que restó está empobrecido. No, es una cuestión penosa, no México. Tem mais perguntas? Por favor. A minha pergunta é uma questão que eu acho que não foi tratada especificamente pela mesa, mas como a mesa enxerga a questão agrícola na Amazônia especificamente? Bom, yo he tenido mucho que ver con esa cuestión porque mi línea de combate ha sido contra toda la estructura de ONGs financiadas por gobiernos, especialmente de la OECD, es decir, Noruega, Alemania, Inglaterra, los Estados Unidos, para evitar que la región amazónica se desenvolva, ¿no? La región amazónica tiene un potencial agrícola muy grande, no de la manera en que podemos entender eso en Mato Grosso o lo podemos entender en Río Grande do Sur, mas tiene áreas de cerrado que pueden ser utilizadas. La inmensa mayoría de Amazonia no puede ser utilizada, es decir, puedes tener proyectos de manejo forestal, cosa que Brasil no hace, por presiones que destruyeron básicamente en los últimos 20 años toda la línea de producción maderera del país. Criminalizaron toda la industria forestal. Hoy tú no achas, está todas las organizaciones, y es una desgracia porque Brasil tiene maderas preciosas que no necesitas devastar 1 hectárea en la Amazonia para poder manejar esa riqueza. Yo estuve recién en una aldea Cayapó, en Orilandia. Ahí estaba, vamos a decir, la idea de crear una cooperativa en la región amazónica. Estaba aquel cantor sertanejo, Sergio Reis, que se sensibilizó. Porque es una aldea que vive en tierras extremadamente fértiles, es decir, el potencial para producir cacao en esa región es fantástico, además cacao de altísima calidad, simplemente que ellos están prohibidos. Ellos quieren desenvolvimiento, esas poblaciones, mas están prohibidos básicamente hacer. Pueden tener manejo, puede haber mucha actividad en la región amazónica sin devastar 1 hectárea. Lo que devastó la Amazonia es que se paró la industria forestal. La industria forestal quiere una mata de pie. Quien derrumbó el sur de Pará, por ejemplo, fue la agropecuaria, a un nivel de baja productividad, en mi punto de vista. No es el cerrado. No obstante, logran tener producciones altas, porque Pará será en poco tiempo el mayor productor de granos de Brasil, ¿no? La región es muy grande. Pará es un estado, yo acho que es la región, una de las regiones del mundo más ricas, mayor potencial, no solo, porque Pará tú tienes 1 o 2 provincias minerales del tamaño del Congo, es decir, y tienes la energía eléctrica, tienes energía hidroeléctrica, tienes todas las condiciones para tener un proceso industrial metalúrgico, no simplemente lo que hizo la Vale de exportar mineral de ferro. Tú tienes esa capacidad y tienes una cosa que no tiene ningún estado en la Amazonia, tienes población, cosa que no tienes, bueno, ahora un poco en Rondônia, pero no tienes en Acre, no tienes en Amazonia, no tienes, bueno, Roraima ahora porque están llegando los migrantes masivamente, pero la propia Roraima
que estaba básicamente prohibida con todo aquel proceso de la Raposa Sierra do Sol, se está convirtiendo en un polo de grounds, porque además no es mata, lo que era, es el labrado, es el cerrado tal, en el hemisferio norte, ¿no? Entonces tiene un crecimiento muy grande, es decir, a pesar de que el área que tiene destinada a actividad económica es mínima, es decir, Roraima está teniendo una producción, un potencial de producción muy grande. Entonces, es decir, es difícil ver el tema de la Amazonia como un bloque. Son situaciones muy diversas. Ahora, que la riqueza de la Amazonia tiene que ser explorada, eso tiene que ser explorada, tiene que ser racionalmente explorada, tiene que ser racionalmente explorada. No necesitas desmatar para tú extraer las riquezas y no solo extraer, sino transformar la riqueza en poder industrial. O quieres una Brasil como potencia ambiental o quieres una Amazonia industrial. Amazonia no puedes desenvolverla sin un proceso de alta tecnología industrial. Y ese es mi punto de vista, es lo que yo siempre he defendido en todas las palestras, porque a veces piensan que yo estoy simplemente atacando a las ONGs o atacando toda la estructura de las organizaciones no gubernamentales o la estructura de gobierno mundial que el país ha sufrido, porque defiendo simplemente la devastación, todo lo contrario. Es decir, Amazonia puede ser desenvolta con alta tecnología, es decir, es una Amazonia industrial, o no, o si devastas, o si destruyes, más que haces con 22 millones de personas que moran ahí. ¿No? Entonces, ahora va a haber un sínodo de Amazonia muy peligroso, porque se quiere un poco la chancela del Vaticano en la política ambiental indigenista, es decir, la política de gobierno mundial. Y hay una briga danada en el Vaticano, y una briga terrible, porque el Vaticano está en un proceso de crisis como no se vio en varias centenas de años. Más, entonces la briga es esa, ¿no? Es decir, incluso un cardenal Burke que dijo que dijo, Cristo no quiere gobierno mundial, Cristo quiere patriotismo, quiere naciones, quiere estados nacionales. Eso es lo que. Entonces imaginen el debate que existe en relación a ese problema, no solo el tema de Amazonia, más el tema del problema de las mudanzas climáticas, etcétera, en que hay un debate muy grande. Entonces, yo soy entusiasta de Amazonia, de ese desenvolvimiento, ¿no? Viajé muchas veces a palestras y estuve en el Congreso hablando mucho de estas cuestiones de las mafias ambientales. Tengo un libro que se convirtió en un bestseller que se llama Mafia Verde, Ambientalismo al Servicio del Gobierno Mundial, ¿no? Que si te interesa yo te puedo indicar dónde adquirir. Ok. Muito obrigado. Mais perguntas? Boa tarde. Eu queria fazer uma perguntinha rápida. É possível evitar uma desnacionalização maior da agricultura brasileira? Desnacionalização maior da agricultura. Isso, da agricultura brasileira. Obrigado. Vou começar. Não, a agricultura per se, nossa, produzida por nacionais, né? Os produtos. A gente tem pouca produção primária estrangeira. A gente tem uma dependência muito grande de insumos defensivos, em especial. Consumimos para burro, inclusive. Então, a internacionalização está muito mais no fornecimento de insumos. Evidente que agora está tendo um boom de compra de terras também, e a gente tendo uma certa facilidade para isso. E, pelo lado da transformação também, a gente tem muito capital internacional, a gente não... Apesar de ser um player internacional na produção de grãos, as empresas que vendem, muitas delas são internacionais. Eu não sei como alterar isso e se isso é importante alterar. Eu acho que na parte de tecnologia,
de fato, na parte de insumos, fertilizantes, a gente poderia internalizar várias dessas atividades, e a gente, de vez em quando, sofre preços, os preços são meio abusivos aqui por causa disso. Na parte da transformação, a gente também é internacionalizado, ou seja, parte dos nossos, ainda que Bunge não seja, o Lehman é. Eu não vejo como um grave problema, isso que eu estou querendo dizer, o grau de internacionalização, que pode ser que o professor saiba mais que eu, mas eu não vejo como um grave problema. A gente está abrindo o mercado de terras, de fato, isso pode ser você abre mão de definir muita coisa quando você libera o mercado de terras. Mas eu acho que, de outro lado, esse processo de ter muito capital internacional na transformação ou no fornecimento é de muito tempo que nossa agricultura tem isso. E ela não necessariamente foi premida por isso. Então, eu não vejo como uma... É uma questão, mas eu não sei quais seriam as medidas para que a gente alterasse isso. E se isso é importante ser alterado. Eu acho que é importante a gente alterar algumas coisas no perfil produtivo, em geral, né? Mas também eu não sei quais as políticas que poderiam fazer para isso. De fato, eu fico a te dever uma visão mais crítica de que se essa internacionalização é tão ruim assim, né? Bom, yo digo, es el proyecto, es decir, la falta de un proyecto nacional. Si yo no tengo proyecto y objetivo nacional, es decir, si yo no tengo áreas de definición, Brasil va a terminar alugando tierra. Ocupando tierra, tal. Sí, van a ser los empleos, puede ser, básicamente, yo digo, hay muchos productores que están en el borde de bancarrota, exactamente por el precio abusivo de insumos. Entonces, tú tienes que tener una política. Si tu producto principal de exportación es la agricultura, tú tienes que tener una política de desenvolver un área. Mira, yo pongo el siguiente ejemplo. Es decir, obviamente que es una situación diferente. A Rusia estaba absolutamente devastada. Rusia tiene un Producto Interno Bruto menor que el brasileiro. ¿Te parece eso una cuestión extraña? Esa es la realidad. Ahora, ¿dónde está investiendo a Rusia? Y tiene problemas enormes de miseria, tiene problemas de desenvolvimiento. Putin estableció, en 4 años seremos la mayor potencia de informática del mundo. Es decir, un proyecto nacional. Es decir, tú vas a colocar recursos ahí de pesquisa, vas a preparar la mano de obra, si estás contando. No estoy diciendo que Brasil va a hacer lo mismo. Mas tú tienes que elegir en términos del proceso global qué es el área que tú quieres desenvolver. Y ahí tienes que formar doctores, formar gente, es decir, mandar a las universidades, pagar las bolsas necesarias en un área. No simplemente vamos a dejar a la voluntad de los individuos si quieren estudiar tecnología, tal. No, tiene que haber una orientación. Es decir, el país tiene que orientar sus recursos en la educación. Es el error de querer mexer en la educación de la manera que están mexendo ideológicamente. ¿Cómo vas a mexer en la educación? Señores, Brasil va a tener este proyecto nacional de desenvolvimiento. Jóvenes, vengan a participar del proceso de ese proyecto nuevo de nación. Y estas son las áreas que se les ofrecen. Aquí están las bolsas de estudio, aquí están los recursos, va a haber doctorados, vamos a traer lo que es decir, tienes que escoger áreas de desenvolvimiento. Entonces, eso es lo que a mí me parece que podemos ir contrastar el tema de la internacionalización de agricultura, que no tiene su proyecto industrial que esté en contrapeso. Ese es el grande problema. El grande problema de la agricultura brasileña es la falta de una industria que da respaldo a ese poder. Entonces, la combinación de industria, ¿por qué? Porque genera el empleo que está siendo sustituido en la modernización de la agricultura. La industria que va a ser elemento fundamental para ver en qué áreas va a entrar en los insumos que tiene que producir.
ya sea maquinaria, ya sea tal. No tienes que competir con la John Deere, pero puedes hacer asociaciones con los chineses. Puedes hacer asociaciones en la producción de granos. China viene aquí y compra las graneleras. Entonces ficas en manos de China, en lugar de tener un factor de soberanía, ¿no? Entonces, es esencialmente la falta de un proyecto nacional que se transmita exactamente en la universidad. ¿Quieres combatir el marxismo cultural? Defiende valores patrios nacionales en un proyecto de nación. ¿Por qué voy a meterme en un problema ideológico? Si los jóvenes están inquietos en los jóvenes están pensando que no hay salida en el país. La salida es Galeón para ir a Lisboa, la salida al Galeón, ¿no? ¿Por qué? Porque no existe ese incentivo. No es el problema de que estén pobres o que están buscando dinero, no. Es el problema que no tienen propósito de vida. Y el propósito de vida se da en sentido al propósito de nación. Entonces, patriotismo, si tienes un proyecto de nación que esté equivalente a eso. Ahí es donde se puede balancear el tema. Si no se hace eso, el propio proceso agrícola va a colapsar. Porque vas a tener una masa cada vez social mayor sin tener alternativa que darle. Es lo que pasó. En México, ¿dónde está? En Estados Unidos. 30 millones de mexicanos morando en los Estados Unidos. Ahí fue la salida. Si no hubiera habido esa alternativa, México hubiera estourado en una revolución ya, en una nueva revolución, no México. La salida fue la migración, al orden de 560,000 personas por año. Es decir, se destruyó la economía, se destruyó la agricultura y esa gente emigró y no estouró. Y la pobreza es enorme. Estamos igual que aquí. Estamos igual que en Brasil. Secuestros, violencia, todo la misma situación. Entonces, yo veo, por eso parto del punto de vista. Todas mis palestras comienzan con la cita del general Vilas-Boas. No sé qué va a hacer, ahora está ahí en el GCI, ahora es parte del gobierno, tomara que él asuma dentro ahí una posición de definir el proyecto nacional. Eso es lo que tengo esperanza. Muito obrigado. Sem mais perguntas, eu dou por encerrado o seminário de hoje. Muito obrigado à presença do Lourenço e do Fernando. Gostaria de agradecer novamente aos apoiadores do evento, a Associação de Aposentados do BNDES e a Associação de Funcionários do BNDES. Bem como lembrar que na próxima segunda-feira, dia 10, o seminário será sobre o meio ambiente. Muito obrigado.